Antes de começar esse corte, curta, comenta e se inscreve no canal, beleza? Já fez? Já fez mesmo. Então vai. Pessoal, ó, eu ia passar pro Corinthians, se vocês quiserem eu posso falar do Fluminense aqui rapidinho. Podemos. Vambora. Então, vou matar logo essa para ficar livre desse martírio que é falar do Fluminense nessa última Acabou semana. O amor? O Renate? Não, comigo nunca teve amor, assim, né? Era no máximo, assim, um alívio, né? Visto na praia jogando futevôlei. É. Mas, enfim, o Fluminense nessa semana né, teve duas atuações patéticas, né? Uma pela Sul-Americana e, claro, obviamente, na Sul-Americana... É que, na verdade, foi uma semana... Desde a semana passada, o empate contra o Vitória, o torcedor já tá meio aqui entalado com algumas coisas, né? Contra o Vitória, eu confesso que eu passei um pano na semana passada, no domingo passado, o empate no Maracanã, porque o Fluminense criou muitas chances e realmente, na minha visão, por mais que as substituições do Renato tenham recuado muito o time, né? Botando vários volantes, tirou o Ganso, enfim... para fechar mais ali o meio, e acabou que não fechou, o time ficou mais exposto e tomou o gol no final do jogo do Vitória, eu passei um pano porque o Fluminense criou muitas chances de gol e os caras perderam. O Arias perdeu o gol na cara, tentou simular pênalti, Cano perdeu chances, enfim, o Fluminense criou aí pelo menos 4, 5 chances. Bernal também, depois que entrou, um dos volantes que entrou no segundo tempo junto com o Thiago Santos, também teve uma chance frontal com o goleiro Lucas Arcanjo. Mas eu deixei pra lá, levando em conta, eu pensei assim, foi um azar. O Fluminense poderia ter ganhado esse jogo de 3-1, acabou empatando, mas a torcida já ficou bem pistola com o Renato por ter recuado o time jogando no Maracanã contra o Vitória, né? Tentado segurar 1-0. E o Renato, sei lá, mano, ele tem esse negócio meio supersticioso, né? Eu imagino que na cabeça do Renato, assim, não tá fazendo gol, então a bola não vai entrar mesmo, então eu vou encher de volante para segurar 1-0. Que é um pensamento totalmente... né? Você não pode levar isso em consideração, mas enfim, eu não sei se foi isso que o Renato pensou, mas né, o Renato tem muito isso, né, de falar que, né, de sair desse lado mais racional e ir para um lado mais intuitivo. Mas enfim, no meio de semana sul-americana contra a União Espanhola, o Fluminense levou praticamente o time reserva para jogar contra a União Espanhola e fez um jogo horroroso, né? Foi um jogo assim de doer os olhos e pior, né? Foi um jogo que acabou, mesmo com o empate, né, que era para ter sido uma derrota, né? O Fluminense sim tinha que ter perdido, só que a União Espanhola é muito ruim, né? Então perdeu várias chances e o Fluminense ainda conseguiu empatar com um gol ali Salvador do Nonato. Mas assim, Lescano, que se tinha muita expectativa, acabou jogando muito mal. Keno muito mal, Serna muito mal. Então assim, os caras que a gente estava esperando entrar... o próprio Lavega entrou e também não fez a diferença. Então, jogadores que a gente está esperando ter oportunidade do time titular, tiveram oportunidade e não aproveitaram. E aí vem o jogo agora contra o Botafogo clássico. Se esperava que o Fluminense ia entrar com uma postura diferente, mais agressiva para cima do Botafogo. E o que aconteceu foi um show de horrores. Parecia o time do Mano Menezes, né? E disseram que o time do Botafogo finalmente encaixou, né? Assim, fez uma exibição muito boa, né? É isso, né? Pra você ver a sorte. O Fluminense já tá nessa sequência de 8... Será que foi pra 9? 8 jogos sem vencer o Botafogo. Agora foi pra 8, né? Um empate e 7 derrotas nos últimos 8 jogos. E se esperava que o Fluminense, por ter o elenco titular ter tido uma semana de descanso, ele iria entrar babando nesse jogo para quebrar essa sequência negativa contra o Botafogo. E o que aconteceu foi o contrário. O Botafogo jogou no meio da semana e fez o melhor, e perdeu, né, para o Estudiantes, e chegou agora no final de semana e fez o melhor jogo da temporada contra o Fluminense, provavelmente, né? Muitos torcedores do Botafogo estão citando isso, que foi o melhor jogo da temporada do Botafogo. Então, para completar ainda o azar, né, do Botafogo fazer o melhor jogo da temporada contra um Fluminense que é isso, assim, não se movimentou,
praticamente não teve chances de gol, né? Eu não vou aqui citar muito questão tática, porque o que mais impressionou no jogo, né? O Fluminense não teve grandes variações táticas desde que o Mano Menezes chegou. Não, o Mano Menezes não, o Renato Gaúcho. O Renato manteve basicamente o esquema do Mano, mas deu aquela, digamos assim, uma injeção de ânimo, o time se movimentou mais, mas assim, a estrutura tática do time ainda é a mesma. Então, ontem numa partida muito fraca, parecia um jogo do Mano Menezes, né? Uma partida que o Canóbio não jogou absolutamente nada, o Canóbio não tem habilidade, então ele só corre para frente, tropeça na bola, né, a torcida já tá questionando muito o Canóbio, porque ele tem essa função de cobrir o René, e enfim, aí o Canóbio fica defendendo o René, aí fica todo atabalhoado indo pro ataque, todos os times atacam do lado do René, e o Renato não tira o René, porque ele não quer se queimar com os cobras do elenco. Enfim, aí para mudar o time, o Renato vai lá e começa a colocar Lima, né, para não se queimar com os cobras do elenco de novo. Então eu já tô vendo onde é que isso vai dar, né? Se continuar nesse ritmo não vai dar numa coisa boa. A torcida já começou a cornetar. E o 2-0 acho que refletiu bem o placar. Na verdade, refletiu pouco, que era para ter sido 3, 4-0 pro Botafogo. Enfim. Arthur,